Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Ricardo Letensky, do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje eu vou estar comentando aqui com vocês como fazer download de dados geográficos e como organizar esses dados, né? Como deixar eles sempre de uma maneira organizada e sempre disponível para utilização. Então vocês vão lá no navegador de vocês e vão escrever lá IBGE. Então vai aparecer a página lá do portal do IBGE. Vocês clicam lá nessa página. Então lá na página do portal do IBGE a gente tem uma aba Geociências. Clica lá no drop down, vai abrir uma série de opções. Então lá no canto esquerdo em Downloads a gente pode clicar sobre ele. Então ele vai carregar aqui inúmeras pastas e a gente vai na pasta Cartas e Mapas. Em Cartas e Mapas a gente vai fazer o download da base cartográfica. Então a gente vai em Base Cartográficas Contínuas. E os dados de limites territoriais e das localidades, eles estão na base cartográfica de 1 para 250 mil. Então a gente escolhe lá essa pasta, clica sobre ela e escolhe aqui a versão 2017, que é a pasta onde estão os arquivos. Então a gente tem uma série de arquivos aqui em diferentes formatos, e o formato que a gente vai trabalhar é o formato vetorial Shapefile. Então clica sobre o Shapefile e os dados que a gente vai fazer o download são limites, que contém lá limites municipais, limites de países, limites da federação. E também aqui as localidades, que são pontos da localização de cidades, de capitais. Então, enquanto ele vai fazendo aqui o download, a gente vai preparando as pastas. Então, lá no explorador dos arquivos de vocês vão lá em Documentos. Então, em Documentos, a gente vai criar uma nova pasta e a gente vai chamar ela de minha. A gente pode colocar sempre underline para preencher os espaços. Minha base cartográfica. Então, uma maneira de organizar os dados é sempre manter eles em pastas e criar um padrão, adotar sempre um padrão para nomear os arquivos, para salvar eles. Por exemplo, a gente pode aqui em minha base separar esses arquivos por temas. Então eu posso abrir essa pasta e dentro dela eu posso criar temas. Então o grupo geral de separação desses arquivos seria em vetor, que são os shapefiles, por exemplo, que a gente fez o download, e também em raster. Então raster são imagens de satélite, modelos digitais do terreno, fotografias aéreas que vão ser. Então quando a gente for fazer a busca, a gente já sabe onde estão os vetores, onde estão os rasters. Aí dentro dessas pastas eu posso separar elas por agrupamento temático. Por exemplo, em vetores a gente fez o download lá da pasta limites e também localidades. Então agora a gente pode voltar lá. Depois eu posso separar isso aqui, criar outras pastas dentro, por exemplo, limites, dados que foram baixados do IBGE ou do ITCG ou de outras
instituições. Então a gente volta lá para as pastas que a gente fez o download. Então lá em limites, pede para mostrar esse arquivo na pasta. Então ele apareceu lá. Ele vai vir num formato compactado, formato zip. Então a gente pode descompactar esses arquivos, né? Então pede para extrair lá os arquivos e extrair tudo. Agora ele vai dar um caminho aqui para a gente encontrar a pasta. Então a gente como já criou antecipadamente as pastas, a gente vai lá em documentos, né? Então meu computador, documentos, vejam, a minha base cartográfica já tem o arquivo e ele é um arquivo do tipo vetorial. E o arquivo é sobre limites, né? Então, ok. E a gente vai salvar lá, extrair na verdade esses arquivos, né? Terminada a extração dos limites, podemos voltar às pastas zip e pedir a extração agora das localidades. Extrair tudo, encontro o caminho novamente, meu computador, documentos, minha base cartográfica, vetor, localidades. Ok, extrair. Como eu já tenho os arquivos aqui, está pedindo para substituir. Então, relembrando que o arquivo shapefile, aqui ele vem com 5 arquivos, né? Mas a gente precisa de no mínimo 3 para que ele funcione. Então, aqui limite dos municípios, shape, que é a representação gráfica que vai aparecer na tela, dbf, que é a tabela com os atributos, com as informações dessa representação gráfica, o PRJ, que é o sistema de projeção cartográfica, e o SHX, que é o que vai fazer a conexão entre esses dados, vai fazer com que eles se conectem, né? Que eles se conversem. Então a gente pode fechar aqui e vamos voltar lá para a pasta que a gente criou. Vamos ver se os arquivos estão lá, né? Então veja, tem lá limites do município, limites de país, limites de terras indígenas. Poderia separar esses dados também em várias pastas, né? Mas por enquanto a gente vai deixar eles aqui. Mas é sempre importante criar essas pastas antes e depois já ir fazendo a separação delas, né? Além disso, além de separar em raster vetor, a gente poderia já criar uma nova pasta aqui, projetos, né? Então os projetos que a gente salva, a gente não pode ficar movendo essas pastas de lugar, porque ele acaba, se a gente não leva a pasta de projeto junto com a pasta vetor e raster, ele acaba perdendo essa informação e a gente tem que carregar tudo novamente. Então a gente deixa lá uma pasta para salvar os projetos. E também, se você está trabalhando com muitos dados e fica renomeando esses dados, então é importante fazer uma pasta para arquivos temporários e arquivos finalizados, né? Então você só mantém aqueles arquivos temporários que você está trabalhando, está editando, enquanto você estiver fazendo isso. E na pasta finalizado, somente o arquivo que você já terminou, né? Então isso facilita bastante para depois encontrar esses arquivos e manter isso de uma maneira organizada, amigável e fácil de fazer a localização, né? Ao longo das aulas aí a gente vai comentando a melhor maneira de nomear esses arquivos, né? Mas quando eu coloco rio lá, por exemplo, num raster, eu não posso colocar rio 1, rio 2, rio 3, porque ele não me dá um significado, né? O interessante é que o nome ele me permita saber qual é o conteúdo sem que eu precise abrir o arquivo, né? Então eu poderia colocar lá rio Pitangui, rio Tibagi. Isso facilita bastante, né? Uma questão importante referente aos dados que são utilizados como dados geográficos é o que se chama de metadados. Então, o que seriam metadados? Metadados são, na verdade, a descrição desses dados, né? Como que eles foram feitos e as características que esses dados têm. Por que isso é importante? Porque eu tenho que trabalhar num sistema
de coordenadas único, né? Se eu tenho dados de diversas fontes, eles vão estar às vezes num sistema de coordenadas que não é um compatível com o outro. Então, para que a gente possa exemplificar, eu vou abrir aqui o QGIS, QGIS Desktop 3.10.6. Então, esses metadados, geralmente eles vêm junto com esses arquivos, né? Então, se a gente olhar naqueles dados que a gente fez o download, a gente tem um tipo de arquivo lá que é, vamos voltar lá nas nossas pastas da base cartográfica, vetores, vamos pegar aqui os limites, ele tem um arquivo que chama PRJ. Eu posso abrir esse arquivo PRJ com o bloco de notas. Abrir com, eu acho que até que se eu clicasse aí, continuar com o bloco de notas, mas como ele já estava indicado ali, eu poderia abrir direto, né? Então ele está me indicando aqui, ó, que o sistema de coordenadas dele é um sistema de coordenadas geográfico que está no datum Sirgas 2000. Então o datum oficial do país hoje, onde a gente tem a referência do sistema de coordenadas, ele é o Sirgas 2000. Anteriormente se utilizou o SAD 69. Então muito da base cartográfica ainda do território brasileiro ainda está em SAD 69. Então, como esses dados são de uma abrangência territorial, eles abrangem países e todo o território brasileiro, então geralmente vão aparecer em coordenadas geográficas, né? Porque as coordenadas UTM, que são projeções planas, não vão conseguir contemplar toda essa área. Então elas vêm geralmente no formato de coordenadas geográficas, e aqui ela está em graus. Então alguns dados eles têm a fonte dos metadados. Aqui a gente está olhando direto pelo PRJ, mas se não tiver, vai ter que pesquisar na página, pesquisar no site para encontrar esses metadados. Mas aqui ele já foi razoavelmente fornecido pelo arquivo do PRJ. Às vezes acontece desse arquivo não vir, mas ele tem uma indicação dos metadados. Então, para que a gente consiga abrir esses metadados, a gente vai lá em adicionar uma camada vetorial. Mais tarde, quando a gente for fazer a aula, eu vou comentar sobre esses menus, mas aqui é mais para a gente poder abrir esse arquivo. Então, base de vetores, né? Eu posso abrir arquivo nos formatos vetor ou raster. A gente vai abrir os vetoriais, que foi o que a gente fez o download, né? Aí eu vou pegar aqui limites dos municípios, aqui o SHP, mas eu posso mudar aqui. Vejam como o QGIS ele trabalha com uma quantidade enorme de extensões. A gente tem aqui shapefiles, aí ele dá uma simplificada, só vai aparecer aqui o que é shape, né? Em vez de ter todos aqueles 5 arquivos, vai ficar um único. Então a gente pode escolher aqui limites dos municípios, por exemplo. Então a gente vai adicionar. Pronto, posso fechar. Apareceu lá os municípios. Então eu venho aqui com o botão direito sobre o layer, sobre a camada, e vou lá em propriedades. Nas propriedades ele vai aparecer lá a opção metadados. Então eu posso identificar esses dados, né? Então qual que é o tipo de dado? É um tipo de dado de feição. Então a gente pode colocar que ele é feature. Eu posso colocar aqui uma identificação para a camada que vai dizer para mim aonde que ela está salva, né? Então eu tenho aqui o caminho desses arquivos. Aqui em categorias, vamos ver se tem uma categoria aqui que se enquadra lá. Limites, acesso, se ele tem algum tipo de licença, que não é o caso. E aqui que é importante, né? Nesses metadados a gente precisa saber qual que é o sistema de referência de coordenadas, que aqui a gente pode configurar a partir da própria camada. Então ele já colocou aqui, né, o código 4674, que é o Sirgas 2000 em coordenadas geográficas.
Aqui se a gente tem algum contato da onde que esses dados eles são. Então se você tem lá o nome direto de uma pessoa que produziu esse dado, mas se não a gente pode colocar aqui só a instituição, que é o IBGE. Eu poderia então adicionar. Então é isso que são os metadados, né? Então aqui a gente está criando esses arquivos de metadados. Então quando a gente tem esses metadados, a descrição dos dados bem feita, bem organizada, a gente tem uma possibilidade maior de também ter um trabalho no final que ele tem uma melhor representação com a realidade, né? Às vezes os dados eles carecem de uma validação, que seria o reconhecimento desses dados em relação à realidade. Então esses metadados são importantes. Em outro momento a gente volta a comentar aqui sobre o sistema de coordenadas à noite, quando a gente for fazer a utilização do QGIS propriamente dito. Então hoje, no dia 10 de junho às 19 horas, a gente vai fazer a segunda parte do encontro de mapeamento com QGIS e vai tratar sobre a utilização aqui desses menus, dessas barras de ferramentas, como carregar os arquivos, já começar a fazendo uma utilização dos arquivos em formato shape. Então é importante que vocês façam download desses dados e já mantenham isso lá dessa maneira que foi organizado nas pastas, e também tenham lá o programa instalado que foi comentado no vídeo anterior. Então até mais.